O fato é que muitas pessoas acreditam que a raiva não devia existir. Mas o que precisa ser entendido é que todas as emoções, elas são apropriadas para determinadas circunstâncias, elas são perfeitas para determinadas circunstâncias. Sejam muito bem-vindos. Como que vocês estão? Que gostoso aí ter vocês! Uau! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que você pode controlar as suas emoções em situações desafiadoras e de estresse. Então, hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês que ela vai um pouquinho para âmbito social. Nós sempre falamos muito da importância de nós mesmos, mas nós vamos entrar um pouquinho no âmbito social. Vocês já pararam para pensar que a maneira como nós pensamos sobre os nossos valores básicos, aquelas coisas básicas mesmo que nos foram ensinados como ser humano, que todos esses valores básicos que nos foi ensinado como pedir desculpas, por favor, dizer obrigado, o próprio respeito, tudo isso pode influenciar os nossos comportamentos, nos influenciar para nós controlarmos ou não as nossas emoções. Indo um pouco mais amplo, né, na nossa Constituição, na nossa Carta Magna, que data de 1988, tem uma parte que cita assim, que todos nós somos iguais perante a lei, né, sem distinção de qualquer natureza, que garantem o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e também à propriedade. Mas o que a gente observa, né, na dinâmica da nossa sociedade é que o próprio indivíduo é que é responsável por tudo isso, né? Ele continua sendo responsável, só que nem todo mundo é consciente de que é responsável sobre a sua própria vida, sua própria liberdade, né? O seu senso de segurança, né? É o próprio indivíduo que é responsável pelo seu sucesso e também pelo seu fracasso. Se a gente pensar um pouquinho mais, o que move a sociedade são as pessoas, não é o governo, né? Não são as estatais, não são as multinacionais, não são as pessoas. Porque se as pessoas não compram, se as pessoas elas não respondem às empresas, as empresas quebram, os governos não têm sucesso. Então, isso eu vejo que as pessoas, elas foram educadas, né? Nós fomos educadas de maneira equivocada em relação a isso. O que a maior parte das pessoas pensam é que foram orientadas que o governo, a sociedade, as empresas vão dar emprego, né? É sempre de fora, o poder sempre vem de fora. É assim que nós fomos orientados e, de certa forma, as pessoas se sentem em situação desvantajada, porque elas dependem de um lugar para trabalhar, elas dependem do governo, né, disso, dependem das... Mas se a gente for ver, são as pessoas que, literalmente, entre aspas, né, mandam nas coisas, somos nós, a sociedade somos nós, o mundo, quem faz, somos nós. As pessoas esquecem que são elas que tomam as decisões, mesmo sem saber que, de maneira consciente que fazem isso. Então, aqui tem um ponto importantíssimo para essa live inteira. É preciso mudar a ideia das pessoas. A influência do comportamento humano na nossa sociedade, ela é uma das principais causas da desigualdade. Não é um sistema político somente, né? Ele pode responder às pessoas. Não é a economia, não é o governo. Então, muitos descontroles e emoções, como raiva, são gerados pela revolta das pessoas, por não se sentirem amparadas, por não se sentirem seguras, né, pelos direitos que elas foram informadas que possuíam e, de repente, elas não veem esses direitos. E aí geram toda uma revolta, né? E isto se estende aos relacionamentos, ao direito, né, dos relacionamentos entre as pessoas, entre duas pessoas, entre o casal, entre família. Então, há um certo desentendimento em relação a isso, e isso é o que gera a maior parte das desavenças. Pouco nos é informado, né, nos orientado sobre a nossa responsabilidade pessoal que nós temos na sociedade. Embora há
Constituição instrua, né, e procure garantir esses direitos para todas as pessoas. Por isso, meus queridos, é importante abrir os olhos, né, de todos nós precisamos abrir os nossos olhos, nós procuramos valorizar uma nova moeda social. Eu fiquei pensando, sabe, quando estava escrevendo essa live, e eu entendi que esse termo moeda social, ele cabe muito bem aqui. A gente precisa entender que nós, pessoas, seres humanos, geramos uma moeda social que coloca valor nas coisas, que valoriza o governo, que valoriza a instituição, que dá valor às empresas, que compra, é a máquina que trabalha, é a máquina que faz girar tudo. Então, precisamos assumir essa responsabilidade para nós mesmos dos atos, das consequências, e isso vai diminuir muito o julgamento, a vitimização, a crítica, que impedem, como nós vimos na live de ontem, de recebermos a bênção. A bênção e a crítica, a vitimização e o julgamento não são conexões que podem ser feitas simultaneamente. Ou a pessoa julga, critica e se vitimiza, ou ela abençoa. Por isso a bênção, ela é um formato de sentir, um formato de frequência que nos libera muito de emoções nocivas. Então, parece um plano até bem arquitetado, né, para até cerrar os olhos das pessoas na nossa sociedade, desvendando a necessidade de aprendermos as tecnologias humanas que nós temos para podermos agir e reagir de maneira a que nós possamos criar um mundo melhor. Nós possamos, dentro das nossas casas, gerar este mundo melhor, né, de podermos, na sociedade, sermos componentes que geram atitudes e contribuem para uma sociedade também melhor, assim, tirando um pouco essa questão só governamental, né, essa questão somente que vem de fora, né, porque não tem fora, não vai ter dentro. Na verdade, é de dentro para fora que as coisas acontecem. Então, por isso, para que possamos gerar essa moeda social, a gente precisa ter algumas atitudes extremamente importantes na nossa vida. Por exemplo, na fase adulta, a gente precisaria desmontar, a gente precisaria desconstruir, reescrever a nossa história, transpor as nossas próprias limitações que nos foram impostas ou nos foram sugeridas, né, quanto à nossa própria capacidade, porque na infância nós podíamos até um determinado ponto. Quando somos adultos, nós podemos mais. Né? Quando a gente é criança, a gente precisa de cuidados, a gente precisa de atenção, né, dos pais ou das pessoas responsáveis. Mas quando a gente cresce, a gente vai reescrever a nossa história. Então, há que se reformar, há que se reformular os próprios conceitos, ampliar a nossa visão, mudar os óculos que nós enxergávamos no passado. E muitas pessoas se limitam, tanto quanto elas eram limitadas quando dependiam de um adulto, quando eram crianças. Mas agora, nós somos adultos, e se nós não reestruturarmos aquilo que nós aprendemos, né, nós vamos repetir e nos podar esse desenvolvimento pessoal e social. Né? Olha que responsabilidade que cada um de nós temos, né? Qual a importância, olha que importância que é o autoconhecimento, de eu me reestruturar, de eu me reprogramar na fase adulta. Quais são os conceitos que você tem hoje, por exemplo? Quais os conceitos que você obedece, né? Conceitos prontos, são conceitos, são crenças, né? Ou você segue a sua essência divina, a sua luz interna? Nós falamos muito em brilhar ontem, em seguir, né? A importância de a gente seguir a luz maior que habita dentro de nós. Mas se nós já estamos com conceitos pré-definidos, se nós já temos tudo pronto, como é que a nossa luz vai brilhar? Como é que o nosso eu vai brilhar e nosso eu maior, né, a nossa essência divina, vai poder nos instruir se a gente já vem com tudo programado? Então, a gente precisa se trabalhar. Há que se parar, como falamos ontem, olhar para si mesmo e se reprogramar. Né? Como que nós vamos realizar os nossos sonhos, por exemplo, os sonhos grandiosos, se de repente a educação foi mais comedida,
por exemplo. Né? Eu vou dar um exemplo aqui mais claro para vocês. Por exemplo, um menino pequeno, ele tinha uma ideia e falou para alguém que significa um pai ou alguém que significa uma autoridade para ele, né? Falou, não concordo, eu quero fazer assim. Aí a autoridade, o pai já disse, mas você tinha que fazer assado, você não podia fazer assim, por exemplo. Aí a criança já se assusta, puxa, não podia fazer assim, não, né? Não dá para fazer assim. Aí o que acontece? Às vezes em coisas simples, né? Há uma repetição. Não fale, não retruque, não, né? Enfim, essas repetições geram comportamentos condicionados que, de repente, esse menino, quando cresce e está na fase adulta, se ele não se reprogramar, as pessoas que ele entende que tem autoridade, né, vai fazer com que ele não consiga falar, porque a programação dele era para que ele ficasse quieto e não falasse a sua verdade, não dissesse o que ele estava pensando. Né? Então, ele já fica naquela, segurando a garganta já contraída, os seus músculos contraídos, toda vez que ele contrapõe essa questão de autoridade. E isso gera uma crença na vida da pessoa. E até a pessoa entender lá na frente que ela pode falar, e muitas vezes ela pode até perder um emprego, perder uma oportunidade, porque ela não expressou, não foi dinâmica em expressar a sua verdade, expressar aquilo que pensa, né, falar, contribuir com a empresa, contribuir no emprego, diria assim, gerar uma construção, um processo construtivo, ela pode até perder esse emprego. Então, essa reformulação, então, na infância foi importante, mas na fase adulta, essa atitude já não cabe mais. E quantas atitudes a gente traz da infância que, de repente, são desmedidas, não são apropriadas. Vejam a importância do autoconhecimento, a importância de nós nos renovarmos. Né? Então, isso é uma atitude que vai gerar impactos na sociedade, gerar impactos no nosso meio profissional, no nosso meio relacional. Então, entenda que isso, muitas vezes, ela acontece apenas por memórias guardadas, de traumas, e tantos outros acontecimentos que podem ter acontecido tanto na infância quanto na adolescência. Então, se revisar, tá sempre se olhando, por que será que eu agi dessa forma, por que eu agi daquela forma, né, principalmente de maneira impulsiva, que é o tema da nossa live de hoje. Então, entender por que, para podermos mudar o mundo, precisamos primeiro mudar a nós mesmos, é fundamental. Reprogramar que nós somos responsáveis pelo nível em que nos encontramos na vida é fundamental. Conhecer como a gente age, como a gente reage, faz com que a gente consiga entender as ações que nós temos no nosso dia a dia, né, com quem nós convivemos. E na pandemia todos nós fomos, eu diria assim, meio que forçados, né, a ficar em casa, a nos reunirmos mais na nossa pequena família, estarmos juntos, né? O quanto de brigas não seriam minimizadas, o quanto de casamentos não seriam salvos, né, de repente, se as pessoas entendessem melhor a si mesmas, para que elas pudessem compreender as pessoas que estão ao seu redor, né? Tem uma passagem no livro, não sei se vocês já leram esse livro, que se chama Virtude da Raiva, que é do neto de Gandhi. Eles falam muito sobre a comunicação não violenta. É uma comunicação, assim, que eu fiz algumas leituras sobre ela e eu procuro, de alguma forma, aplicar. Numa passagem, diz o seguinte, é escrito pelo neto de Gandhi, de Mahatma Gandhi, né, o indiano. E o neto dele foi solicitado pelo pai de levar o carro até o mecânico para consertar, né, e deixar o pai numa conferência. Então, ele deixou o pai na conferência e levou o carro para consertar. Enquanto o carro era consertado, ele iria buscar o pai nessa conferência, né? Ia levar um tempinho, então, final de tarde, ele iria buscar o pai. E ele resolveu assistir um filme, estava lá assistindo um filme, o filme levava 2 horas, ele, beleza, vai ser o tempo, né? Ainda vai sobrar tempo. Só que o que aconteceu? Quando terminou essa primeira fase do filme, teve uma continuação. E ele olhou lá, puxa, vai dar em cima do laço, mas eu vou assistir essa continuação do filme. E ele viu essa continuação, só que ele se perdeu um pouco no horário e, puxa, já estava na hora de buscar o carro, ele já estava atrasado e não ia chegar a tempo de pegar o pai.
Então ele foi, correu, pegou o carro no mecânico e foi buscar o pai. O pai já estava preocupado, esperando ele na frente do local onde ele assistiu a conferência. O pai entrou no carro e disse para ele: meu filho, o que aconteceu? Que você se atrasou, né? Por que você se atrasou? E ele ficou todo desconcertado e não quis dizer que ele ficou assistindo filme. Ele achou que aquilo ia ser, que o pai ia ficar muito chateado com ele se ele contasse para o pai que ele tinha ficado assistindo filme. E aí ele falou: pai, o mecânico atrasou. E aí o pai fechou a sua feição e olhou para o filho e disse: mas eu liguei lá para a mecânica e eles disseram que o carro estava pronto, era você que não tinha ido pegar, né? Ainda não tinha ido lá buscar o carro. E aí ele se contorceu todo e viu que o pai notou que ele estava mentindo. E o pai imediatamente disse o seguinte: para o carro. E ele parou o carro dele. Mas por quê? O pai saiu do carro, olhou para ele, ao invés de dizer: você mentiu para mim, ou você, que responsabilidade, ou alguma coisa nesse sentido. O pai não falou nada, ele só olhou para o filho e disse: pare o carro, saiu do carro, e ele falou: pai, onde o senhor vai? E o pai disse para ele: filho, eu vou andar a pé para que eu pense onde foi que eu errei, falhei, ou que eu deixei de te passar de informação para que você não mentisse para mim. E o pai foi a pé, voltando em direção à casa. E segundo, né, o neto do Gandhi, ele foi escoltando o pai com o carro atrás por mais de 5 horas. Eles chegaram em casa meia-noite. E a mãe já estava na porta, né, enfim. E aquilo marcou o neto de Gandhi de uma maneira tão forte, né, em que ele comentou que, assim, sempre que ele pensava em mentir ou falar alguma coisa, ele lembrava da feição do pai, né, que foi uma feição totalmente não violenta, mas foi uma feição que procurou encontrar a causa, né, o porquê que o filho dele mentiu. Então, são questões que no dia a dia, às vezes, a gente, não, mas aquela pessoa mentiu, aquela pessoa fez isso, então ela merece aquilo, né? O julgamento, a crítica, ela está muito próxima, ela está muito perto, né, de nós. Então, a comunicação, por exemplo, para termos uma comunicação não violenta, há que se ter, pelo menos, uma responsabilidade em pensar qual a sua responsabilidade naquele processo. Qual a sua responsabilidade dentro daquele contexto com as pessoas, né, próximas a você. O que você poderia ter feito melhor? Não no sentido de ficar se cobrando, mas no sentido de se refinar. O refinamento que a gente falou na live de ontem. As pessoas assim são um pouco extremas, né? Ou julgam ou se punem, se criticam, ou criticam os outros ou criticam a si mesmo. E, na verdade, o que a gente precisa não é disso. O que a gente precisa, e eu estou sugerindo aqui, é um refinamento pessoal mesmo, de olhar o que eu poderia ter contribuído a mais, e num próximo momento eu contribuir, né, com aquilo, primeiro ter dentro de mim, para contribuir com as pessoas que estão ao meu redor. Em contrapartida, eu quero aqui colocar que a raiva, ela pode ser um sentimento bom, quando bem aproveitado, por exemplo. Nós estamos aqui para falar um pouquinho das questões de como a gente controlar o estresse. Uma atitude que eu vejo que a gente pode ter e extremamente construtivo, se a pessoa já tem uma tendência a ser mais esquentadinha, por exemplo, né? Numa situação que uma pessoa falou alguma coisa que, entre aspas, subiu o sangue, como comumente as pessoas comentam, respirar fundo e contar pelo menos até 5. A gente já viu ao longo das lives que a emoção é algo que é instintivo, é algo, as emoções elas são benéficas porque elas nos defendem, elas nos protegem dos perigos, de agentes agressores, então elas são necessárias, né, na nossa vida para nossa segurança e para nossa proteção. Mas, quando elas são muito intensas, aí é que vem os descontroles e os disparates. Então, se a pessoa já tem uma tendência a um descontrole, sempre procurar respirar fundo e contar até 5. O que acontece? A emoção ela sai do processo de ser instintiva e vai para o sentimento. Né? O que eu estou sentindo, então, é raiva, de você entender que você sente a raiva, e o que você pode fazer? Será que eu vou ficar quieto ou eu vou dizer alguma coisa? Mas aí você diz alguma coisa pensada.
Porque se você faz instintivamente, não dá esses segundos para isso vir para sua consciência, há uma probabilidade da pessoa realmente ter esses descontroles. Porque nós temos uma região no nosso cérebro chamado hipocampo. Algumas regiões são responsáveis pela nossa memória. Todos aqueles comportamentos assim que a gente já tem, quando faz isso é isso, isso, isso. Memórias do que já aconteceu e que a gente já tem lá gravadinho pronto para trazer numa hora em que você precise. Quando você acessa aquilo, então você evita de ter uma reação mais instintiva, porque você já teve uma experiência lá atrás. Então aí é a diferença entre emoção e sentimento que a gente sempre coloca, né? Emoção de ser algo mais fisiológico, aquela coisa que sobe o sangue, aquela ideia que as pessoas falam, ou a pessoa treme, ou a pessoa ruboriza, ou a pessoa é algo fisiológico. Se você respirar fundo e contar até 5, ela sai dali e já vai para algo um pouco mais pensado, um pouco mais programado, algo que já tem a memória de experiências que você pode acessar para você agir. Tá? Então, essa é uma forma de a gente utilizar as emoções a nosso favor. Então, a gente tem que saber disso. Treinar, e é treino, gente, a felicidade é treino, amar se aprende amando, controlar as emoções, você aprende também a controlar, não é uma coisa que agora estalei de dedos e vou... Não, você tem que saber o que fazer. E respirar fundo, contar, eu vou contar até 5, vou contar até 10. Eu tenho pacientes que brincam comigo e falam, não, 5 é pouco, tem que contar até 10. Cada um daí vê a sua forma, né, de como controlar, mas a forma de respirar e contar até 5, até 10, né, como queiram, é uma forma de você não ser instintivo, não se descontrolar. Tem um ditado, né, que a gente sabe já, que ouve muito, que diz que em qualquer situação sempre a gente deve ver o lado positivo das coisas. Quando a gente fala de controle das emoções, isso realmente tem um extremo sentido. Sem a gente querer dizer que a raiva é algo que deve ser evitado, né? Eu quero aqui comentar esse lado positivo da raiva, que as pessoas não falam. Eu sempre, quando atendo algum paciente, algum assistido, e ele vem com alguma expressão assim de raiva, eu vejo que a gente tem como aproveitar aquilo, desde que ela não seja desmedida, que não seja algo exacerbado, que já exige um cuidado especial, um tratamento, né, um atendimento um pouco mais especial. Mas o fato é que muitas pessoas acreditam que a raiva não devia existir. Mas o que precisa ser entendido é que todas as emoções, elas são apropriadas para determinadas circunstâncias, elas são perfeitas para determinadas circunstâncias. A raiva, ela não é uma reação apenas agressiva. Muitas vezes o papel dela é, na verdade, oferecer informações que permitam que nós possamos interagir um pouquinho melhor com o mundo e também com nós mesmos, para a gente entender o que a gente sentiu, que tipo de emoção que é aquela, como que eu posso fazer, como que eu posso usá-la a meu favor, ou como que eu tenho que aqui controlar. A gente comentou muito que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Nas emoções funciona da mesma forma. Nós precisamos aprender a dosar essas emoções. Em uma determinada quantidade, as pessoas, nossa, que pessoa, né, agressiva, por exemplo. Em uma outra quantidade, a raiva, puxa, que legal, aquela pessoa tem garra, aquela pessoa vai em frente, ela não se contenta com não, ela, sabe, ela é persistente, né, ou ela é perseverante, como nós falamos na primeira live. Então, são emoções que precisam de dose. A gente precisa saber qual é o remédio, né, qual que é a dose desse remédio para a gente poder colocar na nossa vida, tá? Então, muitas vezes, o papel principal da raiva, né, é nos fornecer informações que nos levem, então, a entendermos melhor sobre nós mesmos e sobre o mundo que está ao nosso redor. Tem um livro que se chama Raiva Quem Não Tem, né? E ele coloca bons motivos. Eu estou centrando um pouquinho na emoção da raiva, porque eu vejo que, por exemplo, algumas pessoas que têm uma tendência mais depressiva, mais apática, a raiva ela é importante, porque ela promove uma ação, ela promove uma energia para gerar alguma coisa, e é essa energia, aproveitar essa energia para movimentar, né, a pessoa a fazer alguma coisa, a levantar da cama, a ter uma atitude,
Isso é imprescindível e importante. Então, o primeiro ponto é que a emoção da raiva, ela promove a nossa sobrevivência. Então, para a gente se defender do inimigo, de um perigo, de alguma coisa que esteja nos ameaçando, né, a gente pode, ter uma atitude, né, mais agressiva para a gente se defender. Ela nos traz o agir rápido, né, a gente age rápido. Mas isso tudo em níveis dosados, né? A raiva, ela nos conscientiza sobre injustiças, né? Aquilo que faz com que a gente possa ajudar a sociedade a ter um custo social sobre maus comportamentos, né? Comportamentos desalinhados. Então, ela é importante para dizer, não faça isso, porque senão pode acontecer aquilo, alguma coisa nesse sentido. Então, ela traz uma conscientização, né, dessa questão da injustiça. Ela auxilia também a gente, traz o sentimento de responsabilidade. Não, eu preciso levantar, eu preciso fazer isso. Então, quando a pessoa se sente até impotente, ela diante alguma coisa, ela, né, vai em frente, ela segue, então ela gera essa energia, não, eu vou fazer. Ela traz, então, a satisfação das necessidades, que muitas vezes as pessoas, quando estão muito apáticas, elas carecem dessa energia motriz, né, para realizar isso. Ela ajuda, então, a resolver os problemas, ajuda a conquistar metas, né, canalizar essa energia para conquistar as suas metas. Ela impulsiona para buscarmos objetivos, as recompensas que a gente deseja, né, quando a gente não consegue aquilo que a gente quer de cara, até mesmo para gerar mudança. Na nossa primeira live, nós falamos bastante sobre mudança, né? Então, nesse sentido, a raiva bem dosada, ela gera, não é por aqui, eu vou por ali. Então, é aquela perseverança de você continuar, o teu objetivo, o teu propósito estão ali. O que vem aqui entre você e o teu propósito, vamos limpar. Tem pessoas que no primeiro obstáculo, acho que não era para ser, como a gente falou. Não, limpa isso, vamos lá. E essa energia, eu diria, a raiva, no aspecto moderado, ela nos traz essa energia para pular a pedra, tirar os obstáculos da frente e manter o nosso foco lá, nosso propósito, independente do que tiver aqui na frente. A gente vai desviando, vamos se retirando, tendo essa força, energia, né, suficiente para que a gente possa eliminar os obstáculos e chegarmos até o nosso propósito, chegarmos até o nosso objetivo. Ela também, nos traz uma conscientização, porque às vezes quando a pessoa tem uma reação impulsiva, até esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa comentou que tinha reações impulsivas, né, e como que ela podia deixar de ter isso. Na verdade, ela teve uma que valeu a perda de um relacionamento. Por que eu fiz aquilo? A pessoa perguntou. E conversando ali, a própria pessoa descobriu que eram crenças, né, que ela tinha. Era a realidade que ela via era diferente da real. Aquilo era uma história que foi contada para ele em uma fase da vida, né, que se a menina fizesse isso, ela não serviria, né? E ele supôs que ela fez e ela não fez. Então, é uma crença. E ele conseguiu detectar essa crença e, putz, isso aí é verdade. Então, isso foi muito bacana. Às vezes, quando tem alguma, eu diria, do se tocar, né, de você saber o que é. Então, é bacana que a pessoa entende o quanto que ela precisa trabalhar e proteger os valores, o que ela quer ser, se renovar. Quais são os valores que eu quero expressar, como é que eu quero o meu relacionamento, como que eu quero me relacionar com as pessoas, como que eu quero me portar mediante as pessoas, né? Que ser humano, que tipo de ser humano eu quero ser, como que eu quero agir. Então, isso, eu diria assim, ela é uma ferramenta até mesmo de autoconhecimento para você ver, mas por que você agiu assim? Então, ela nos traz dicas, né? Ela nos ajuda a defender aquilo também que a gente acredita quando num determinado patamar, né? Então, assim, só finalizando o caso desse rapaz, ele custou esse relacionamento, ele retornou e foi conversar com a moça, né? No sentido de se reconciliar, e comentou,
Daí ele descobriu não só essa atitude, como outras que ele vinha tendo, e aí eles resolveram ali tentar de novo, né, se reconciliar e seguir adiante no relacionamento. Mas assim, sentar, parar, conversar, né, você se abrir, dizer o que você está sentindo, entender o que você fez, mostrar que você pensou, mostrar que você está se cuidando, você está se conhecendo, você está procurando entender o porquê dos seus movimentos, o porquê das suas reações. Isso é maravilhoso, né? É fantástico, porque a gente vê que a pessoa aí está se reformulando, a pessoa está realmente procurando o melhor de si mesmo, né? Que é essa luz, o brilho que a gente já falou, principalmente na live de ontem, que é esse contato com a nossa essência divina, o contato com o nosso eu maior, com o nosso eu superior, que está dentro de nós. Então, ela também é uma ferramenta de autoconhecimento. E uma ferramenta nesse sentido, de oferecer insights sobre si mesmo, né? Quando há um aprofundamento para entender a fonte daquilo, quando a pessoa verdadeiramente quer, né, se lapidar, quando ela quer, e veja, toda vez que eu quero me lapidar, toda vez que eu quero melhorar, eu melhoro o mundo, eu melhoro a sociedade, eu melhoro os meus relacionamentos, eu melhoro, né, o relacionamento com as pessoas que eu vivo, não só o relacionamento amoroso, mas o relacionamento profissional. Então vejam a importância, né? A cada mudança, por exemplo, de humor que a gente tem, isso é um aspecto que eu quero citar aqui, deixar bem claro. Vocês vejam que interessante, eu sempre gosto de falar sobre o que a ciência mostra para a gente, né? O que a ciência nos fala sobre as emoções e os circuitos cerebrais, o que acontece aqui dentro, né? Quando a gente tem uma emoção e o que a gente pode fazer, a gente entendendo o que acontece aqui dentro de maneira dentro dos três cérebros que nós temos, né, um mais primitivo, o cérebro emocional e o cérebro mais racional, a gente tem condições de ver, puxa, isso aí eu agi de maneira instintiva, puxa, isso aí eu agi pela emoção, não, aqui eu só estou pensando com a razão, e você vai casando esses três de maneira harmônica, de forma que você consiga abrir espaço para a sua divindade, para esse cérebro, né, divino, essa mente divina que todos nós temos acesso. Então, veja, a cada mudança de humor que a gente tem, por exemplo, a gente, dentro de nós, acontece uma cascata, que a maior parte dos neurologistas eles chamam de, tem até nome para isso, moléculas da emoção. Tá? Então, essas moléculas da emoção, elas são literalmente, elas jorram, são despejadas no nosso corpo. Tá? Elas afetam o quê? Para onde vão essas moléculas da emoção? Elas são, além de serem despejadas no nosso corpo, elas afetam os receptores das nossas células, que funcionam, poderia dizer para vocês, como antenas parabólicas. Né? Então, todas as células nossas, do nosso corpo, têm antenas, receptores de proteína, receptores, que vão captar essas moléculas da emoção. Por exemplo, quando uma pessoa ela está com raiva, uma raiva exacerbada, por exemplo, né, ela vai ter uma conexão também com o fígado. Né, a gente vê hoje, através dos meridianos também da medicina chinesa, né, os meridianos de acupuntura têm uma relação com o fígado. Mas, por exemplo, quando a pessoa tem muito medo, tem uma relação com rim, com bexiga, né, e a gente, estudando um pouquinho mais, a gente tem como chegar ao que alguns estudiosos chamam de metafísica das doenças, né? Mas saibam que se você ficou triste por algum motivo, essas moléculas da emoção, elas jorram esse estado emocional. Tá? E isso vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que ir para algum lugar. Né? Então, isso pode o quê? Gerar problemas de saúde. Essas moléculas da emoção, elas são liberadas e elas são distribuídas por todo o nosso corpo. E elas vão instruir as nossas células o que elas devem ou não fazer. Ou seja, elas vão carregar uma informação, né, para nossas células. Elas vão dizer se elas devem ou não se dividir, se deve ser ativado ou não aquele gene. Essas moléculas da emoção têm o poder de ativar ou inibir determinados genes. O nosso corpo, ele é mobilizado por essas moléculas mensageiras que estão em toda parte do nosso corpo.
Então, assim, a importância de, por exemplo, né, uma pessoa que está passando por algum problema de saúde, o que é recomendado? E a gente até vê muitos filmes, né, que falam que a pessoa precisa ver muito filme de alegria, assim, filme de comédia. Né? A pessoa assistir comédia, dar risadas, jogar, né, descarregar moléculas emocionais, essas moléculas de emoção, de alegria. A alegria é uma emoção básica do ser humano. O amor é uma emoção básica do ser humano. O afeto é uma emoção básica do ser humano. E assim, o nosso corpo começa a ser mobilizado por essas moléculas mensageiras que vão se espalhando por todo o nosso corpo. E cada emoção que nós temos, olhem que interessante isso, né? Eu gosto muito de casar a ciência com a parte emocional, e nós já temos aí a neurociência, ela fala, ela tem uma área que fala especificamente sobre isso. Cada emoção tem uma assinatura bioquímica particular, né? Olha só, a emoção tem uma assinatura bioquímica particular que vai gerar uma reação na célula. Por exemplo, a ocitocina, né? A ocitocina é o que a mãe libera, né? Quando o filho nasce, ela libera muita ocitocina para o amor, para a sobrevivência do seu filho. A felicidade, por exemplo, ela está relacionada à dopamina, índices, né, elevados, ativados, né, maiores de dopamina. Sensações, por exemplo, como o bem-estar, né, a serotonina, a endorfina. E quando há, por exemplo, a secreção em excesso de hormônios, por exemplo, do estresse, como cortisol, né, nas glândulas suprarrenais, o que acontece quando a raiva ela é desmedida, né, ela é um pouco mais alta, aí sim pode gerar vários tipos de doenças, né, incluindo problemas digestivos, né, pode gerar um problema digestivo, alguma questão, alguns desalinhos cardíacos e etc. Então, a gente precisa, né, com isso, comentando, nós iniciamos falando da importância das emoções na sociedade, que a mudança da sociedade, do que nós estamos vendo, se de repente não nos agrada 100%, saiba que nós podemos fazer diferente e podemos ser agentes de mudança da sociedade, mudando a nós mesmos, entendendo os mecanismos que acontecem conosco todos os dias. A gente abriu os olhos, nós estamos nos emocionando, nós estamos pensando, nós estamos gerando essas moléculas, gerando as moléculas com assinaturas bioquímicas próprias para determinadas questões. E o bom dessa história é que a gente pode escolher quais moléculas nós vamos conscientemente. Sempre, se esse processo de respiração que vocês já provaram, que acalma, imediatamente, em questão de segundos, vocês respirarem, né, profundamente, sustentar e expirar profundamente, se essa respiração for acompanhada dessas moléculas de emoção com assinaturas bioquímicas favoráveis, então lembre-se de uma emoção alegre, de um momento alegre, né, de algo que lhe fez bem, algo que te eleve, a um reencontro que você teve, uma situação do passado, uma situação do futuro que você quer que aconteça, né, ou algo que acabou de acontecer, não importa. Que essa respiração ela venha carregada para que você literalmente jorre moléculas de emoção relacionadas ao bem, para o seu bem, para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, para o seu bem-estar. Então, assim, a gente tem mecanismos para contrapor aquilo que a gente não deseja na vida. Então, assim, o medo minimiza. Emoções básicas, né, como o medo, ele é minimizado. A tristeza pode ser minimizada quando a gente entende como é que essas emoções básicas funcionam. Né? Então, a raiva, o medo, a alegria e o amor são emoções básicas. Então, primeira coisa que a gente deve pensar quando sentir uma emoção desqualificada é
contrapor, jorrar emoções qualificadas, jorrar emoções que nos gerem a saúde. Então, a gente tem essa capacidade, né, nas nossas mãos. Então, muitas coisas que as pessoas, às vezes, sugerem, processos meditativos, às vezes carece dessa explicação. Porque nós próprios, a todo instante, podemos gerar a nossa própria meditação, gerar a nossa própria, eu diria assim, o nosso próprio tom. Qual é o tom da vida? E se eu não sei qual é o tom que eu quero para a minha vida, como é que eu vou gerar isso, né? Então, esse autoconhecimento, ele se torna realmente um processo importantíssimo, gerador daquilo que você deseja, gerador do seu próprio propósito de vida. Então, resumindo, o que a gente deve entender, né? Que o nosso corpo físico, ele é um reflexo das nossas emoções, das nossas crenças, dos nossos pensamentos. Sempre que algo, por exemplo, não vai bem, o corpo encontra um meio de sinalizar o problema. E o contrário também é verdadeiro. Então, é assim que surgem as doenças e as dores emocionais, sinalização de um reflexo emocional desqualificado. Então, trata-se de manifestações do cérebro emocional que precisa sinalizar alguma questão que está mal resolvido. Quando uma emoção em excesso ou em falta, né? Quando a pessoa não consegue reagir, não consegue falar ou não consegue, né, em determinadas situações, as emoções são jorradas. Quando está resistindo a mudanças. Por isso a importância de a gente se abrir para novas possibilidades, se abrir para mudanças, é que nós temos isso como básico de sobrevivência. O nosso cérebro vai para a economia de energia. Ele poderia dizer, usar uma expressão só para que vocês entendam, é preguiçoso. Então, ele vai para a lei do menor esforço. Então, a gente precisa entender como ele funciona. Né? Ele é nosso, nós não somos dele. Né? Ele veio para nos servir, nós não viemos para servir o nosso cérebro. Né? Ele está, o nosso corpo e todas as nossas ferramentas, eles vieram como um meio sofisticado para que a gente possa atingir e realizar o nosso propósito, o nosso eu maior, aquilo que a gente pode realmente fazer a diferença e que somente nós podemos fazer e ninguém mais, dentro da nossa própria assinatura. Assim como as emoções têm sua assinatura própria, sua assinatura bioquímica, cada um de nós também temos a nossa assinatura pessoal. E essa assinatura que a gente precisa conhecer através do autoconhecimento, precisa entender, né? Isso é que é o importante. Tá? Então, é fundamental a gente compreender as causas emocionais que estão associadas aos problemas de saúde, identificar o que a doença está sinalizando para mudar os comportamentos e gerar mais saúde. Né? O que a gente quer, o foco é a saúde, é o bem-estar, é a qualidade de vida, e por isso, então, reforçando, né, como profissional da área da saúde, o meu interesse em trabalhar com as emoções e entender um pouquinho o universo emocional dos pacientes, né, dos assistidos, para que a gente possa também contribuir, uma vez que a boca, né, eu como cirurgião dentista, a gente também entende a boca como um microsistema, tal qual o podólogo vê no pé o microsistema, né, o auriculoterapeuta vê na orelha microsistemas, nós, cirurgiões dentistas, também vemos microsistemas na região do sistema estomatognático, e com isso, a gente também pode gerar ações no nosso sistema estomatognático que gerem a saúde, melhora não só bucal, mas do corpo como um todo. Só explicando para vocês como é que funciona aí esse universo dentro da parte da odontologia e o interesse em especial, né, que eu tenho sobre isso. A Rejane disse também, todas as emoções existem e vamos sempre sentir. O aprendizado é não guardar. Verdade, Rejane, é o equilíbrio, a consciência, cada dia aprendendo mais. E é vivendo mesmo, né? Como eu comentei, a Márcia aprende amando, né? Então, o controle das emoções em situações estressantes, você vai aprender se emocionando e tendo essas reações, mas você também tendo ferramentas, né, para que você possa saber o que fazer ali no momento, né, treinar isso, realizar isso. Isso, todo o processo daí mais refinado, no sentido mais terapêutico, também te leva a fazer isso, né, fazer esse seu refinamento.
A linguagem do corpo, muito bem que você lembrou, Rejane, a linguagem do corpo, cada emoção vai reagir num certo órgão, isso. A linguagem do corpo, ela fala muito sobre isso, muitas pessoas chamam de metafísica da saúde, ela está relacionada, então, com os meridianos de acupuntura que ligam, né, a também determinados órgãos, relacionam a determinadas emoções. Então, é todo um contexto. E a repetição das mesmas dores e sofrimentos de mulheres na família, padrões que eu não quero repetir. Aí cabe muito bem a bênção de você fazer aquele exercíciozinho, né? A minha sugestão aí é abençoando, né? A quem disse, abençoando a você, né? A pessoa que lhe passou essa crença e abençoando também as pessoas que testemunharam isso. Acho que é um exercício bem bacaninha para você fazer todos os dias, né? E se acolhendo, se aceitando e se amando, amada, né? Isso é muito legal. E agradeço muito a sua interação, reconfigurar. Lembre-se de colocarem, né, nos seus pensamentos, encherem os seus pensamentos de memórias com alegria, de memórias abençoadas, né, para que vocês derramem essas moléculas com assinaturas bioquímicas da bênção, com assinaturas bioquímicas da alegria, do amor, do afeto, e gerem curas maravilhosas em suas vidas, reprogramem as suas, né, crenças de uma forma amorosa, de uma forma a manter realmente o melhor da vida dentro de vocês, tá bom? Então, gratidão pela presença de todos, grande abraço, muitas bênçãos, lindas moléculas de tudo de melhor para todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau, obrigada pela presença.